Olá, a ideia para hoje é ponto espichado. Existem vários tamanhos de ponto espichado, tamanhos menores, tamanhos maiores, e aqui a gente vai fazer uma compilação de algumas maneiras de fazer esse ponto ficar espichado. Usando instrumentos, se for feito apenas na máquina, e também dá para usar a frontura como um dos instrumentos para fazer o ponto espichado. Ele é feito, a maioria das vezes, manualmente. Então, vamos trabalhar manualmente dessa maneira aqui. Com um objeto, eu prefiro que o carro esteja na esquerda, para começar. O fio, pelo menos, esteja na esquerda. Deixo o fio fora do carro. No caso da Eugênia, eu apertando os dois partes, eu consigo trazer o carro sem derrubar ponto nenhum e sem trabalhar. Folga no fio. E aqui eu vou usar uma caneta, mas pode ser uma agulha de tricô à mão bem grossa, pode ser uma régua, pode ser qualquer outro instrumento, inclusive um transportador que você dê a largura desse ponto espichado aqui. Com a caneta, vou posicionar o fio por baixo, erguer o primeiro ponto, vindo da esquerda para a direita, passo o fio dentro da agulha e puxo. A caneta fica aqui novamente. Venho com o fio por baixo, ergo a agulha e faço o ponto manualmente. Fio por trás aqui, que ele venha por baixo da agulha, que venha por baixo da caneta. Faço o ponto. Não deixo ele muito apertado, porque senão eu não consigo fazer a caneta acompanhar para cá, já que ela não é do tamanho do meu trabalho. Fio por trás, ergo a agulha, faço o ponto. Com o tempo, a caneta já deixa de ser um empecilho, ela fica mais firme e você consegue trabalhar mais rápido.
Chegando na última agulha, leva o fio de volta para o carro para ele trabalhar. E tira essa caneta com cuidado. Para esse trabalho precisa de pente, porque nessa carreira aqui, os pontos ficaram formando uma alça. Agora eu puxo o pente e ele forma o ponto espichado. Ele fica uniforme por causa daquele instrumento que é trabalhado, seja ele uma régua, uma caneta, um transportador, o que você tiver à mão. Esse mesmo ponto espichado também dá para fazer maior, inclusive, usando a frontura. Trago a frontura 1 degrau para cima. Só 1 degrau. Ela ainda tem uma distância, porque o carro continua com o cabo normal. Agora, usando também da esquerda para a direita, eu prefiro trabalhar. Deixo o fio lá na esquerda, aperto os dois partes, ele traz o carro sem derrubar e sem prejudicar nenhum ponto. Agora, usando o postezinho da frontura, engato ali e faço o ponto. Engato no postezinho da frontura e faço o ponto. Serve a frontura como a minha régua ou como o meu instrumento auxiliando esse tipo de alça mais espichada, de ponto mais espichado. Quem não tem a frontura usa um instrumento, e quem tem a frontura pode fazer assim, dessa maneira. Um ponto grandão. Terminado o ponto, começo a tirar, ergo mais um pouquinho a frontura e começo a tirar cada ponto dos postezinhos para soltar. Essa é uma maneira de fazer usando a frontura. Confiro se nenhum outro engatou ali nos postezinhos e desço esse degrau. Agora é só puxar aquele pente que tem que estar embaixo e acertar caso tenha ficado algum repuxado diferente, para uniformizar o trabalho. Ele fica bem maior do que aquele que nós fizemos usando a caneta. Peças de verão feitas assim com espichado e malha lisa ficam muito bonitas também, e dá para colocar com outros detalhes. Entre essas carreiras de malha lisa, colocar pontos em relevo também ou rendado. Dá para variar bastante. Caso não tenha intenção de fazer um ponto tão espichado como esse, pode-se fazer ele em tamanho normal. Daí eu faço tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Fazendo manual, trazendo a agulha para cima e levando lá embaixo manualmente, uma a uma.
Puxo o pente e os pontos vêm para cima. Aperto os dois partes e levo o carro para onde está o fio. Assim eu tenho tamanhos variados de ponto espichado. Caso não queira o ponto tão espichado, como levando ele lá para trás, eu posso colocar um instrumento atrás das agulhas. Tiro o fio do carro, ergo a agulha e levo. Colocando essa barreira, a agulha não desce até embaixo e o ponto não fica tão espichado quanto o anterior. Então, trago a agulha para cima, enlaço o fio normalmente nela e levo para baixo. Só que ela bate naquela régua ou naquele instrumento que eu deixei ali para determinar comprimento de ponto espichado. Ele não chega a ser um ponto tão espichado quanto os anteriores. Eu tenho uma barreira que impede a agulha de descer até a última posição, a posição A, deixando assim o ponto em meio caminho. E também, de tempos em tempos, eu trago esse instrumento mais para o lado, porque eu não tenho o comprimento do meu trabalho com ele. Só que eu preciso que as duas pontinhas dele estejam firmes. Uma pontinha fica firme nas agulhas que não tem malha. Fica firme nessa pontinha aqui. E a outra, eu puxo uma dessas agulhas para ela ficar fazendo também esse suporte. Trago para cima e libero as agulhas. Acerto onde tinha aquele detalhe aqui. Levo o carro para a esquerda. E eu tenho um ponto meio espichado. Outra maneira que dá para fazer é trocando o cabo da máquina. Caso você tenha a frontura e queira fazer um ponto espichado, troca o cabo da máquina pelo da frontura. Traz a frontura para cima. A regulagem na frontura é a máxima que dá, na máquina continua a mesma. Chamo as agulhas no mesmo número de agulhas de cima. Verifico se a posição da alavanca de deslocamento mínimo está ajustada corretamente ou trago ela para a posição H, onde as agulhas de cima da máquina e da frontura ficam entrelaçadas, não se esbarrando. Aqui eu vou precisar de um peso além do pente.
faço uma carreira. A máquina fica bem pesada, seja em qualquer espessura de fio. Fiz essa carreira, desengato o carro da frontura, só puxando esse pino para baixo e faço ele andar sozinho. Ele derrubou os pontos que tinham sido formados aqui. Abro a frontura e eu tenho o ponto espichado feito. Para que a máquina trabalhe com o cabo da frontura, eu preciso trazer as agulhas para cima. Fecho novamente e teço uma carreira. Sempre dou uma folga no fio para facilitar aqui. Desengato o carro da frontura e passo. Abro a frontura. E o ponto espichado está aqui. Com o cabo da frontura, somente a máquina, ela não trabalha se as agulhas não estiverem para cima. E ficar trocando o cabo a toda vez também deixa de ser um trabalho rápido. E aqui nós temos, então, vários modelos de ponto espichados, feitos manualmente ou com o auxílio da frontura também dessa maneira. Pontos espichados usando caneta ou régua, ponto espichado usando o postezinho da frontura, feito manualmente com uma barreira, ou feito usando a própria frontura, com o carro e a frontura fechada. São várias maneiras de se fazer um ponto assim. Pode-se usar um ou todos eles juntos, ou misturando outros pontos rendados, inclusive, ou fazendo desse ponto espichado rendados. Eu já mostrei em vários vídeos como dá para trabalhar com ponto espichado assim, tanto no avesso quanto no direito, ele fica muito bonito. Nossa ideia para hoje, então, é fazer uma compilação de maneiras de se fazer ponto espichado. Bom trabalho!